Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Defensores. Você acha que a Bíblia é um livro mortalista? Os seus escritores acreditavam na mortalidade da alma? Eu sou o professor Paulo Cristiano e você está no canal Defensores. Hoje eu quero responder uma pergunta de um internauta. Ele me fez a seguinte pergunta: será que a Bíblia é um livro mortalista? Essa também é a ideia de muitos grupos mortalistas que acreditam que a Bíblia ela foi feita por autores cuja ideologia, cujo pensamento é totalmente mortalista. E neste vídeo eu quero falar com você sobre isso bem rapidamente. A doutrina mortalista ela só teria efeito se e tão somente se isso fosse bem claro nas Escrituras, se a Bíblia deixasse bem claro isso. Por exemplo, a total extinção da alma, a sua inexistência na morte e a sua total extinção. O caso é que a Bíblia nunca fala sobre isso. A Bíblia nunca fala que o homem se resume apenas a uma alma. E morrendo o homem, morre a alma, ela é extinta, some e desaparece. Nós deveríamos esperar de um livro cujos autores fossem supostamente mortalistas que muitas passagens, por exemplo, como Mateus 17:3, Lucas 16, 19 ao 31 e Apocalipse capítulo 6, versículo 9, nunca fosse encontrado numa Bíblia cujos autores acreditassem na mortalidade da alma. O que eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou falando se esses versículos que eu estou citando, irei citar, são verdadeiros, tá? Eu não estou entrando aqui no mérito da exegese. Não estou falando se eles são verdadeiros, que provam a imortalidade da alma, ou se eles não provam a imortalidade da alma, se eles devem ser interpretados como Y ou como X, tá? Não é essa a questão. A questão é, por que esses versículos aparecem na Bíblia se ela é uma Bíblia ou um escrito ou uma produção de autores supostamente mortalistas? Por exemplo, capítulo 17, versículo 3 de Mateus, mostra Moisés, que tinha morrido há milênios, aparece para Jesus e para 3 apóstolos. Ora, se a Bíblia fosse um livro mortalista, nunca que Moisés, que havia morrido há milênios, apareceria ali para Jesus Cristo e para aqueles apóstolos. Ele apareceu, por quê? Porque a alma, de certo modo, ela não é o próprio homem, mas ela está dentro do homem, sobrevive, sai do corpo do homem e sobrevive à morte do corpo, como nós vimos ali nessa passagem de Mateus capítulo 17, versículo 3. Também Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, onde Jesus fala sobre a morte do rico e Lázaro. Ambos morreram e Jesus fala que após a morte ambos foram para o Hades. E no Hades eles abriram os olhos. Um reconheceu o outro, eles se lembravam, portanto a consciência permanece, né? Eles conversavam e eles sabiam quem eles tinham sido na vida aqui na Terra antes da sua morte. Veja, este episódio é teologicamente inadequado para uma Bíblia cujo teor é mortalista, né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que fala que as almas que estavam debaixo do altar de Deus clamavam ao Senhor. Essas almas estavam conscientes, essas almas sabiam o que tinha acontecido com elas aqui na Terra e elas dialogavam com Deus. Tá? Está indo na mesma linha de pensamento de Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31 sobre rico e Lázaro. Veja, eu não estou dizendo que Apocalipse e Lucas são textos que provam a imortalidade da alma. Não é essa a questão, apesar de eu acreditar piamente nisso. Tá? E eu posso provar isso também. Mas o que eu estou dizendo é que essas ilustrações, estes fatos, esses textos, eles são teologicamente impróprios para uma teologia mortalista. Se a Bíblia fosse realmente um livro mortalista, o caso que não é. A Bíblia não é um livro mortalista. Por exemplo, não só essas ilustrações, mas também o linguajar, quando vai falar da morte, né? Por exemplo, Paulo, ele diz sobre deixar esse corpo, partir e estar com Cristo. Pedro fala deixar esse tabernáculo. Paulo vai falar ainda em Coríntios sobre se é no corpo ou fora do corpo. Opa, pera um pouquinho. No corpo ou fora do corpo, essa linguagem é uma linguagem mortalista.
Vamos citar alguns versículos aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24, partir e estar com Cristo. 1 Coríntios 12, verso 2 ao 4, no corpo ou fora do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao 9, que fala, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Né? 2 Pedro 1,14, deixar esse meu tabernáculo. 2 Timóteo 4,6, o tempo da minha partida é chegado. Veja bem, eles fazem uma ilustração, um linguajar, que tem uma perspectiva imortalista do que mortalista. Mas não deveria ser assim se a Bíblia fosse um livro mortalista, cujos autores acreditassem realmente que o homem é simplesmente uma alma e morrendo o homem ele deixa de existir. Aqui Paulo, tanto Paulo quanto Pedro, ele usa a linguagem de uma passagem, de uma viagem para falar da morte. Mas não deveria ser assim, já que a alma se extingue na morte. A Bíblia, ela não só fala que nós temos uma alma, mas que essa alma está dentro de nós. Por exemplo, Davi, em Salmos, ele vai dizer, por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, né? Ou dentro em mim. Algumas versões traz dentro em mim, ou seja, dentro dele. Daniel falava que o espírito dele se abateu dentro dele. Outros profetas falam que Deus criou o homem, o espírito dentro do homem. Paulo fala que o seu espírito se revoltava dentro dele, quando ele estava vendo a idolatria lá em Atenas. Quer dizer, são vários versículos na Bíblia que fala que o homem ele tem uma alma dentro dele. Né? Então a palavra alma, como a palavra espírito, é uma palavra polissêmica. Ela tem vários significados dependendo do contexto. Dependendo do contexto, como em Gênesis, o homem é uma alma, é uma criatura, no sentido de criatura. Mas isso não significa que ele tem uma alma dentro dele, como nós vimos em Salmos, em Daniel e outras partes da Bíblia. Mas a Bíblia ela vai além. Ela não só fala que o homem tem uma alma, mas que essa alma entra e sai do corpo. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, quando Elias vai falar sobre a ressurreição do menino. Ele fala que, ó Deus, faça que a alma desse menino torne a entrar nele. E a Bíblia fala que Deus fez a alma do menino entrar nele novamente, ele reviveu. Ou seja, ali a alma entra no menino, então ela deveria já ter saído da criança. A alma entra e sai. É o mesmo que Paulo fala lá em 2 Coríntios, quando ele fala se no corpo ou fora do corpo. Olha, uma linguagem completamente imortalista, mas elas não deveriam estar numa Bíblia mortalista. Tá? Seria uma incoerência total. Deixa eu ver outros versículos aqui. Gênesis, capítulo 35, a nora do sacerdote Eli está morrendo, né? Ela está dando à luz, e fala que a alma dela saiu porque morreu. Olha, a alma saiu porque morreu. Então, a alma saiu, assim como aconteceu lá em 17, versículo 21 de 1 Reis, a respeito do menino que Elias ressuscitou. Então a alma entra e a alma sai. Tá? Mas ela vai além ainda. Ela não só fala que o homem tem uma alma dentro dele, que essa alma entra e sai, mas também que isso pode acontecer de modo inequívoco, como eu já citei em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, e depois Apocalipse 6, 9, né? E também Deus, quando Jesus está dialogando com os saduceus a respeito da ressurreição, Jesus fala para os saduceus, o meu Deus, né? Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos, porque para ele todos vivem. Está falando de Abraão, Isaque e de Jacó. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ora, o que Jesus está discutindo aqui com os saduceus é simples, tá? Jesus está falando para os saduceus que não acreditavam na ressurreição e nem em espíritos, que para Deus todos aqueles patriarcas não estão mortos, inertes, extintos. Eles estão vivos diante de Deus. Ou seja, em algum momento, em algum lugar, essas pessoas não deixaram de existir após a morte. Eles estão vivos diante de Deus. É isso que o texto está falando.
Tá? Jesus não está falando aqui que para Deus, na memória de Deus, eles estão vivos. Tá? Porque eu já vi muito testemunho de Jeová usar esse argumento. Não, mas é na memória de Deus que eles estão vivos. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está deixando bem claro que perante Deus, todos estão vivos. Todos. Tá? Então, com a morte, a pessoa não se extingue na morte. Ela não desaparece, ela não é aniquilada na morte. É isso que Jesus está deixando bem claro. Outra coisa, se a Bíblia falasse que o homem é uma alma e ao morrer ele entra numa extinção total até a ressurreição, nós nunca poderíamos esperar textos como Mateus 17:3, Lucas 16:19, Apocalipse 6:9, que eu citei, Gênesis 35, 1 Reis 17, né, e outros textos que falam sobre a alma, né, fora as várias expressões que eu já citei aqui a respeito do apóstolo Paulo e Pedro, dentro do corpo ou fora do corpo. Tá? Isso seria teologicamente incorreto para uma Bíblia que fosse supostamente mortalista, cujos autores supostamente acreditassem na mortalidade da alma, na extinção da alma na hora da morte. Mas todos esses versículos que falam sobre a morte mostram não uma perspectiva mortalista, mas uma perspectiva imortalista. Novamente, eu vou falar aqui, não estou entrando aqui no mérito da exegese, se esses textos provam ou não a imortalidade da alma. Só estou falando é que esses textos, eles são inadequados para uma Bíblia supostamente mortalista. Eles não deveriam estar lá. É o mesmo que esperar, por exemplo, encontrar a doutrina da ressurreição, ou uma ilustração, ou um exemplo de ressurreição nos livros de Kardec, já que Kardec não acredita na ressurreição dos mortos. É o mesmo que encontrar alguma ilustração, algum exemplo sobre vida após a morte nos livros ateus de Richard Dawkins. Tá? Seria inadequado, seria uma incoerência. Por quê? Porque Richard Dawkins é um ateu que acredita apenas na matéria. Morreu, morreu, é extinto e pronto, nunca mais será ressuscitado ou viverá. Então, se você achasse em alguma parte dos livros de Dawkins ele ilustrando algum ensinamento dele usando a vida eterna, isso seria uma incoerência. Da mesma maneira, se Kardec usasse de alguma maneira uma perspectiva da ressurreição para ensinar reencarnação, ele também cairia numa incoerência. Agora, o que está acontecendo com a Bíblia? É justamente isso. Quando ela fala sobre a morte, ela geralmente traz uma perspectiva de vida após a morte. Uma perspectiva imortalista e não mortalista, sempre mostrando que há uma sobrevivência da alma após a morte, tá bom? É só isso que eu gostaria de responder para aqueles que acreditam que a alma, a Bíblia, aliás, é um livro mortalista cujos autores acreditavam piamente que o homem é uma alma e essa alma, ao morrer, ela desaparece, ela entra em extinção até a ressurreição dos mortos. Muito bem, é isso aí, chegamos ao final do nosso vídeo. Essa é a resposta que eu queria dar para essas pessoas. A Bíblia, de fato, ela é um livro que mostra inequivocamente a doutrina bíblica da imortalidade da alma, ou, para ser mais tecnicamente correto, da sobrevivência da alma após a morte. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva e também deixe aí as suas contribuições distribuindo nossos vídeos para aquelas pessoas que precisam de aprender mais sobre apologética. Fique com Deus e até o próximo vídeo.